aplicativo do laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 28 de maio de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Daqui a pouco este programa estará editado em podcast e logo mais você pode conferir também a partir das 17 horas, reprise na Plena TV. Pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, ou pelo aplicativo também exclusivo da rádio, Folha FM, só baixar aí tanto para Android quanto iOS e você curtir, interagir e participar aí da nossa programação. São 7 horas e 8 minutos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos, eu sou o Cláudio Nogueira. E a partir de agora a gente começa com as principais informações desta manhã. Gente, o Instituto Nacional de Meteorologia, conforme dito desde segunda-feira, mantém a sua previsão e agora coloca um alerta, principalmente para a região sul do país, onde pode ter hoje, inclusive, neve em algumas cidades ali daquelas... Santa Rita do Sul, aquelas bem frias, já nas suas características mesmo, e para outras regiões do país, a previsão é de que a temperatura hoje à noite comece a cair e significativamente. É uma chegada aí de uma mudança de tempo, eles não classificam como frente fria, não houve uma classificação assim, é só uma mudança de tempo e que já é esperada aí com bastante queda de temperatura para várias regiões do país, principalmente para a região sul, parte da região sudeste. Aqui para a gente hoje, a máxima é de 29, a mínima de 22, ou seja, a mínima tá alta também, né? Então, agora faz 23 graus e a previsão para hoje é de condições nubladas por todo o dia, rajadas de ventos ou de vento estão aí a 20 km por hora. Neste momento, 23 graus e a previsão aí então de tempo nublado para hoje. Agora eu tô vendo aqui, não deve cair tanto, só no sábado que tá marcando aqui 19 graus de mínima, 26 de máxima, então não cai tanto. Já no sul do país mesmo lá em Santa Catarina, aquela região toda ali, para hoje, temperaturas durante a noite devem cair bastante. Bom, no programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada,
já chegando aí com a gente, estamos recebendo Rodrigo Monteiro. Rodrigo é professor e vice-diretor da UF Campus. Rodrigo vem para falar sobre a importância, o significado e toda a mudança com a inauguração do novo prédio, com a presença de Lula e boa parte do seu staff aí da educação, inclusive com o ministro da Educação. O Rodrigo vem para conversar com a gente também sobre as eleições internas. Agora, no mês de junho, vai acontecer a escolha da nova diretoria do campus, da UF Campus. Tem um reitor, né, e tem a direção geral da UF. E, portanto, né, você consegue fazer aí essa eleição, né, entre docentes, alunos e também, né, o quadro técnico. Vamos lá. Ainda o Rodrigo fala sobre a indignação dentro e fora da UF com pichação do novo prédio e suas consequências. Isso viralizou muito, isso deu essa polêmica toda, rodou aí pela cidade toda, pela região, enfim, vamos falar sobre isso. Por fim, o Rodrigo faz também uma projeção das eleições de 2026, a presidente da República, a governador, senador e também deputados estaduais e deputados federais. Rodrigo, já vamos fazer aí a nossa entrevista, começar essa pauta de hoje com você, mas te agradecemos muito pela presença aqui com a gente nesta manhã e já a gente abre essa pauta aí, trocando essas ideias aqui. São 7h12. A gente começa o Folha no Ar com as manchetes, o programa que é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, também com a vacina para os idosos aí contra a gripe, vacina, né, com máxima proteção para os idosos contra a gripe. Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Vamos lá. No jornal Folha da Manhã, impresso de hoje, já circulando aí nas bancas e também nas casas dos assinantes, em toda a nossa cidade. Capa do jornal: Bolsonaro apoia Bacelar, mais paz, cresce a governador. Movimentação política no estado do Rio para as eleições 2026, trazidas aqui pelo jornal Folha da Manhã, com destaque para a última pesquisa e toda essa movimentação aí desse tabuleiro. Jair indicará vice na chapa de Rodrigo para lhe dar o seu apoio. É o combinado. Tá aqui no ponto final, tem os bastidores aí dessa movimentação. Houve uma videochamada entre os dois. Como é que foi o acordo para que o Bolsonaro desse definitivamente aí o seu aval do PL para apoiar o campista Rodrigo Bacelar nessa disputa. Também aqui no jornal Folha da Manhã, nas pesquisas Paraná de abril a maio, Paes bate 57% de intenção. Aumentou, subiu aí, né? Estava em 48,9%, então você tem uma referência, agora chega a 57%. Flávio lidera o Senado, seguido de Benedita, Castro e Clarissa. Na capa ainda do jornal Folha da Manhã, daqui a pouco o professor analisa também, projeta esses números, toda essa movimentação, como que ele vê.
previstos para o primeiro semestre, terminais ficam para setembro. Transporte público em Campos. Safra de cana projeta 5 mil empregos diretos. Ontem houve uma missa na usina Coagro, na Sapucaia, na antiga Sapucaia. A cerimônia contou com uma missa em ação de graças pela safra e foi prestigiada por várias autoridades. Aqui na foto, o governador, ex-governadores, né? Rosinha e Garotinho, e também o Washington Reis, aqui prestigiando, junto aqui da primeira-dama, do vice-prefeito, essa missa. Cobrança no Cais da Lapa é motivo de reclamações. Estacionamento do Cais da Lapa está sendo cobrado. Safra de cana projeta 5 mil empregos, né? E olha, tem aqui na capa do jornal, e aqui mais ainda, é que aí que eu fico sem entender, né? Como é que essa estrada aqui não pode pare e siga, né? Tem 2 pistas aqui desocupadas. Ainda em obra, DER do Rio informou que precisa de mais 28 dias para liberar a estrada dos ceramistas. Já a prefeitura voltará a proibir veículos pesados a partir do dia 2. Há quem diga que isso aí é uma briga política entre o Estado e a prefeitura, né, e outros figurões aí, bloqueando a estrada lá, causa problema aqui no centro, queima a imagem do prefeito, liberando a estrada, fica tudo tranquilo. Eu acho isso muito pequeno, nem sei se isso de fato acontece, mas está aqui na capa do jornal que o DR alegou só precisa de mais 28 dias. Ainda para fechar o jornal aqui, hoje, a construção é Rodrigo e Paz no segundo turno. Quem disse essa frase foi Tiago Rangel, deputado estadual, ontem aqui no Folha no Ar. Ancelotti convoca a seleção brasileira. O agente secreto leva 2 prêmios em Cannes. Melhor ator e direção. Wagner Moura levou também prêmio, foi ovacionado lá. São 7h17. Professor Rodrigo, que prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Muito bom dia, seja bem-vindo. Vamos poder conversar um pouco ou bastante aqui nesta manhã, pegar essa impressão aí, vamos falar dessa polêmica, dessa pichação, eleição na UF. Bom dia, obrigado pela sua presença. Olá, Cláudio, bom dia a você, bom dia aos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo rádio, pelos canais do Folha da Manhã. É um prazer estar aqui conversando, dialogando, hoje com vocês. Perfeito. Como é que está o clima aí na nossa UF, novo campus da UF? E é bom deixar claro, a matriz, né, digamos assim, o campus antigo não foi desativado. Ali segue uma série de atividades, né? O pós, enfim, né? Segue com movimentação intensa ali também no antigo campus da UF. No último dia 14 de abril, aconteceu aí a cerimônia com a presença houve uma tentativa de pelo menos 2 datas para trazer aqui o presidente da República, quando ficou sabendo da inauguração desse novo campus, ele fez questão de participar. Já havia a presença confirmada do ministro Camilo Santana, né, da Educação, mas o presidente Lula, e deixando claro que a proposta do seu governo, né, uma delas de base, é justamente a educação, o conhecimento, a formação da população. E ele fez questão de estar presente e movimentou aí toda a Casa Civil para poder achar uma data que coincidisse aí melhor com a sua presença. Como é que foi participar dessa inauguração, você como vice-diretor, e receber aí uma comitiva de tanto peso? Eu acho que seguramente da área da educação e do Poder Executivo, o máximo que se tem de comando público no país. Como é que foi esse momento para você? Cláudio, evidentemente que é um momento muito marcante assim, na carreira, né? Nossa, enquanto docente, e no caso meu, enquanto estou ali na gestão da unidade, né? A gente recebeu uma comitiva inicialmente
foi crescendo o movimento todo. Assim, participar disso de dentro dá também a chance da gente ter uma perspectiva do funcionamento também da máquina do Estado no seu âmbito mais interno, né? Foi receber os escalões, foi receber os grupos que vinham preparando ali a visita. E a visita em si foi um momento muito importante assim, para a unidade, para a comunidade e para a cidade de Campos e da região também, né? Porque a gente pôde inaugurar e celebrar o fim, a conclusão de um processo que levou tanto tempo, né? E que é resultado de muita gente, de muito trabalho, de direções que começaram a tocar o projeto do Reúne, junto com a reitoria da época, professor Zé Luiz, professora Leda, né, junto com a reitoria do professor Roberto Salles. Tudo foi encaminhando muito esse tempo todo, né? A gente passa pela direção do Hernan, com o professor Cláudio Reis, hoje candidato, segue na direção do professor Roberto Roseno, do professor Crisóstomo, e agora comigo e com a Ana na direção, a gente chega ao momento, depois de muito trabalho, depois de muito esforço, de muito movimento, de muito apoio do corpo docente, de muito apoio do corpo técnico e da comunidade estudantil, isso no âmbito mais interno, sem falar das energias, né, que a gente vinha acumulando junto com a cidade, junto com a região, a gente consegue chegar a esse momento de celebração, de consagração, que é marcada, né, pela vinda do presidente Lula, pela vinda do ministro da Educação, para fazer essa inauguração que representa uma virada na página da UF Campus, né? A gente finalmente consegue entrar, a gente finalmente consegue ocupar, de fato, de forma estruturada, de forma moderna, de forma a celebrar a educação superior no Brasil. 2 prédios absolutamente modernos, acho que o professor Antônio Cláudio e a professora Ana tiveram aqui já um pouco contando esse movimento, né? Mas é importante reforçar isso. Isso que você colocou no começo, Cláudio. A gente está na Zé Patrocínio atualmente, que é o campus que sempre, né, nos acolheu, que sempre nos possibilitou começar essa caminhada aqui, desde os anos 60, e chegar hoje, a 15 de novembro, com um espaço amplo, moderno, equipado, com algumas coisas ainda para fazer. A gente garantiu nessa cerimônia de inauguração, isso é um fato importante também, a gente garante um bandejão, né? Ou seja, o Ministério da Educação anuncia ali que vai, né, depois de muita luta também, de muita conquista, de muito esforço, de muito trabalho nosso, a gente consegue garantir ali um bandejão, tá, prometido pelo Ministro da Educação, numa cerimônia oficial. Então, é questão de encaminhar isso, correr os trâmites, né, burocráticos para que isso seja conquistado. Mas é um marco assim, para a gente, né? Foi um marco na vida pessoal, foi um marco na vida profissional, é um marco na carreira. Você viveu o momento de reconhecer, né, o funcionamento interno do Estado, o funcionamento mais próximo, mais fino do Estado, né, com a vinda das comitivas do presidente. E aí a gente vai tocar, a gente agora está tocando um projeto que foi definido lá atrás, com todos esses esforços, um conjunto muito grande de professores, um conjunto muito grande de técnicos, um conjunto muito grande de estudantes que vão trabalhar para essa conquista hoje, né? Lembrando, assim, a própria expansão, né, o próprio movimento do Reúne, ele não é um consenso na universidade. Ele foi motivo também de conflito, que hoje parece um consenso, à época não era, a universidade tinha conflitos. Então, esses colegas que estavam à frente da unidade, que tocam esse projeto, tiveram que passar por resistências também. Algumas, porque o Reúne é o seguinte, é um projeto, uma política pública, que foi oferecida às universidades públicas, né? Muitas universidades aderem pouco ao Reúne, porque entendiam que não tinham que aderir, que não tinham que fazer essa expansão. E a UF adere de forma efetiva, de forma robusta, tanto que a gente sai de um curso de graduação para hoje 9 cursos de graduação. A gente tem 3 licenciaturas, 6 bacharelados, 3 pós-graduações e projetos robustos, inclusive a UNIT, que é anterior ao próprio Reúne, mas projetos robustos na área de extensão, como a UNIT e o pré-vestibular, que estão atuando atualmente na área do patrocínio. Mas esse movimento do Reúne, ele é um resultado importante de expansão do ensino superior.
permite, por exemplo, que hoje a gente tem aqui 150 professores, um corpo técnico na casa dos 50, um corpo de colaboradores terceirizados também muito grande, que são fundamentais para o nosso dia a dia. Sem eles, a gente não tem universidade pública, né? E um corpo discente de 3.500 estudantes, né, em toda a UF. Então, a gente tem muito orgulho de ter chegado nesse momento, que foi um resultado de muito trabalho. Eu lembro que eu acompanhei junto como parte da equipe da direção, né, a gente acompanhava as fiscalizações, que são uma unidade da própria UF, uma superintendência da UF, que vinha a campus acompanhar a obra semanalmente, ainda vem e tal, e a gente acompanhava isso semanalmente. Então, eu tinha, né, brincava aqui com a minha companheira Simone, que eu tinha uma camisa específica para acompanhar, porque era uma camisa que voltava com poeira, voltava com elementos da obra, um tênis específico para isso, uma calça jeans específica para isso. Essa calça já conhecia, essa roupa já conhecia a obra, já podia ir andando sozinha, como a gente brinca, né? Mas que foi isso, foi comer poeira mesmo, foi uma ação na qual a direção não se permitiu ficar passiva, né? A gente teve um papel muito ativo, digo isso com toda tranquilidade, na construção dessa reta final, né? E foi isso, foi acompanhar a obra, foi apoiar os fiscais, entender a empresa, para que a gente pudesse... E eu ali como cientista social, eu ali como sociólogo, olhando aquilo, caramba, de repente estamos conhecendo um pouco de engenharia, um mínimo de engenharia, né? Patologia da obra, tal, coisas que nunca imaginava conhecer, errar, são termos técnicos, a gente nunca imaginava conhecer, mas que a gente passa a conhecer naquele momento, né? E o que o sociólogo pensava ali? Gente, estou aqui pensando no Weber, burocracia e política, estou aqui pensando como que a educação pode se aprimorar junto com esse movimento que é a conquista desses espaços, que são os prédios que a gente hoje está vivendo lá, né? E o desafio hoje é esse, assim. Acho que o desafio hoje é um pouco a gente, a partir do momento que a gente começa a ocupar, começa a experimentar, começa a viver esse espaço, a gente também começa a entender ele melhor, começa a saber melhor o que é preciso, como a gente pode gerir melhor esse espaço, porque é novo. A gente estava num modelo, como é o design do patrocínio, horizontalizado, passa para um modelo muito verticalizado, né? São 2 prédios grandes, de 7 andares cada um, salas de aula novas, modernas, equipadas com ar-condicionado, equipadas com data show, e que vão deixando a gente realmente muito satisfeito do trabalho. Acho que quando a gente começa a entrar lá, ver uma mobília nova, ver esses equipamentos novos também, a gente tem muita certeza de que fez a coisa certa de fazer esse movimento lá atrás, né? Então, hoje a gente está muito contemplado com essa realidade aqui na unidade, né? Então, a gente celebra isso. Acho que essa inauguração no dia 14 é uma celebração importante. Trazer o presidente da República não é uma coisa simples, né? Agenda disputada do âmbito nacional, do âmbito internacional. Então, isso representa também esse simbolismo para a cidade, para a região de Campos. Segunda vez, né, veio fazer uma inauguração aqui, a primeira foi com o IFE. Então, a gente assim, se orgulha muito de ter chegado aqui, depois desses 4 anos que a gente chega agora, como você já anunciou, na reta final do mandato, né? Agora a gente começa um processo eleitoral, a gente já está vivendo um processo eleitoral, mas que foram 4 anos de muita intensidade, de muito trabalho, de abrir mão, muitas vezes, de questões familiares, questões pessoais, para tocar, para estar à frente da gestão de forma séria, né? De forma contundente, de forma robusta. A gente entender o que é isso, compreender uma gestão. A gente está na universidade, a gente, quando entra para o ensino superior, quando a gente entra para a universidade pública, como profissional, uma das coisas que a gente vamos dizer assim, como reza o contrato, é também trabalhar com a gestão. Mas a experiência nossa mesmo é um pouco no dia a dia, encontrar os desafios. Acho que é o Sarney que tinha uma frase interessante, o gestor, quem está na frente do mandato, quem está na frente da política, não escolhe as questões da sua época, é a época que vai escolher, né? É a época que vai escolher. A gente não... Quem estava à frente dos governos na pandemia não escolheu viver uma pandemia. Escolheu... A pandemia atravessa a gente, a pandemia atravessa as gestões. E é isso, a gente, falando em pandemia, a gente começa a gestão em 2021
começando a sair de uma pandemia, começando a organizar a entrada, a volta ao regime presencial de disciplinas, e vai caminhando junto com uma série de desafios que vão desde essa conclusão da obra até essa retomada, até esse retorno às aulas presenciais lá em 2022, por aí, né, com a vacinação já ampliada, com as questões já da Covid mais controladas. Então foram anos assim muito intensos, de muito diálogo com a comunidade, de muito diálogo com a cidade, né, e com a região. A gente se orgulha muito, né, de ter ampliado a atuação da UF Campus nesses anos, né? A gente se inserir em projetos importantes da cidade, junto com a prefeitura, que foi a parceira esse tempo todo, né? Fundamental nesse processo nosso de adequação e de vivência desse novo espaço. Bom, deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, já sanado lá a conexão e também o seu computador, tudo resolvido, está com a gente nessa bancada hoje. Aloysio, bom dia, muito bem-vindo, sempre bom poder contar com você aqui no Folha no Ar. O microfone. Bom dia, Claudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, Rodrigo, obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nesses 2 blocos, que vão ser mais curtos, porque você tem que sair às 8h45. Peço desculpas, não foi problema de conexão, foi problema do computador mesmo. Eu tive que reiniciar 2 vezes e o WhatsApp até agora não entrou. Eu tive que entrar pelo Gmail. Enfim, bom dia aos ouvintes, sobretudo, né, que nos acompanham aí pela rádio, pelo streaming. Nosso bom dia já tradicional aos professores, temos um aqui, representando a categoria, o Rodrigo, pais de alunos, motorista de aplicativo e taxistas. Rodrigo, eu peguei a sua fala do meio para o final, dando um apanhado dessa história da UF, né, que é uma história do novo prédio, sobretudo, que começa ali em 2007, né? Na época não era direção, era coordenação, né, o cargo, era coordenador. Era o Zé Luiz Viana da Cruz, se integrou à UF ao Reúne, e ao mesmo tempo, através de Chico D'Angelo, né, com o Haddad, ministro da Educação, o Paulo Bernardo também, conseguiram desapropriar uma área da rede ferroviária para começar as obras, né? Essas obras começam, elas são paradas no governo Dilma, ali no final do governo Dilma, período de recessão grande que a gente teve ali, e são retomadas na legislatura federal de 2000 e Vladimir se elegeu em 2024, elegeu prefeito em 24, 2020, prefeito primeira vez, isso foi ali em 2019. Ele consegue reunir uma emenda de bancada, que é muito interessante, que ela consegue reunir Talíria Petroni e Sargento Gurgel na mesma bancada, quer dizer, pessoas de esquerda, bem à esquerda e bem à direita, né? Mas que entenderam, felizmente, que era uma coisa a política no sentido de política partidária, né? Que era uma coisa importante para Campos, para a região. Estamos aqui hoje falando do prédio, né? Que foi inaugurado por Lula, o reitor Antônio Cláudio, junto com a Ana, a diretora, do qual você é vice, Ana Costa, estiveram aqui no dia 14 de março. Chegou a ser marcada e adiada a inauguração para 17 de março, 10 de abril, e aí finalmente com a presença de Lula, né? Isso foi inaugurado no dia 14 de abril. Sobre isso você já falou. Eu só estou dando um apanhado, que é para o leitor e ouvinte ter um pouco da ideia do todo dessa briga da UF, né?
Nós temos aqui no grupo de WhatsApp do programa, que eu vou ter que ir pelo celular, porque o meu computador até agora não abriu, uma pergunta do professor do IFE, perdão, Henrique da Hora. Ele pergunta aqui a você: o espaço suficiente e digno, grande seja o momento de expandir a oferta de cursos. Em número de alunos regulares, em graduação presencial, a UF já possuía quantidade superior de matrículas que a UENF, tendo somente menos que o IFE. No passado foi aberta a licenciatura em Geografia, que dividiu demanda com a do IFE. Hoje fala-se em administração, que talvez divida a demanda com a administração pública da UENF. Como a atual gestão está pensando na oferta futura de cursos, como pensam em verificar demanda a ser atendida? Olha, Luiz, é isso. Acho que você também recuperou essa história da UF, né, junto com essa conclusão que vem passar pela emenda parlamentar de bancada. E a gente, é isso, a gente conseguiu, em 2020, retomar as obras a partir de um arco amplo de alianças, né, que vão em torno do projeto da educação superior, no caso da UF Campus. Passa pelo Chico D'Angelo, passa pelo Vladimir, o protagonismo dele de articular a bancada, da Líria Petroni também, que são nomes importantes nessa caminhada, e que contou com esse amplo leque, né? Mas é isso, o processo ainda teve muita paralisação também, foi no governo Dilma, essa retomada no governo Bolsonaro, com emenda, né? Mas com esse constante contingenciamento do repasse para as obras, também no governo. Então, isso atrasa muita gente também, né, a chegar aqui. E a questão dos novos cursos, assim, a gente está num processo eleitoral, então esse é um debate que pode estar mais presente junto com a nova direção e como que a nova direção mesmo vai se posicionar com relação a isso, né? A gente, durante esse tempo todo, trabalhou muito no sentido de garantir essa mudança e acho que agora a unidade, pelo processo eleitoral, vai discutir seus desafios, seus próximos passos, seus próximos percursos, né, a serem trilhados, né? Então, acho que a ideia de implantar novos cursos, o professor Henrique da Hora, manda um abraço para ele, coloca a questão da administração pública, mas a comunidade vai ter que decidir isso, né? Em que sentido ela pode, como ela pode ter condições, você vai ter condições de aplicar novos cursos, e quais cursos, qual curso será esse. Isso depende também muito de investimento, depende muito também de contratação, né? Dependendo do curso, de contratação de mais professores, o quantitativo de professores vai ser ajustado de acordo com o curso, né? Enfim, essa unidade vai ter, nesse momento, ainda de uma certa insegurança orçamentária no âmbito das universidades, né? De conseguir ampliar. Né? Eu espero que consiga e que seja resultado de um debate da comunidade para dizer que rumo ela quer seguir, né? Que rumo ela quer caminhar daqui para frente. Então, e não foi só geografia, a gente amplia para geografia, licenciatura e bacharelado, ciências sociais, licenciatura e bacharelado, e história também, licenciatura e bacharelado, saindo de um curso, como eu tinha colocado, para 9 hoje, né? Então, é uma escolha que a comunidade vai ter que fazer em algum momento. A gente hoje tem prédios que, creio eu, que comportem, mas é preciso pensar isso com cuidado, com todo debate aberto com a comunidade, para decidir o caminho que ela quer seguir, né, de um novo curso superior, se não vai adotar, enfim. Mas é um processo que vai se dar no debate eleitoral na próxima gestão mesmo. A nossa gestão acaba agora em julho, né? Então, a gente não tem nem muito o que pensar a respeito disso, senão dizer que isso é um debate que vai precisar ser feito na eleição ou na próxima gestão mesmo. E vamos falar então de eleição, né? A Aninha não quis disputar a reeleição, né? A gente tem uma chapa única, a direção da UF Campus, que é do professor Cláudio Reis, né? Como é comum na história da UF você ter chapa única? Como é que esse processo eleitoral está caminhando? Olha, Luiz,
É comum você ter chapas únicas, sim, né? A última eleição, que foi a que a gente disputou em 2021, ela teve, por acaso, 3 chapas, mas isso não é comum, né? A eleição de 2017, se eu não estou enganado, teve 2, mas a anterior foi uma, antes ainda foi uma também. Depende do momento, depende da circunstância política, do contexto político que a unidade está vivendo, né? Sorella não vem à reeleição, também não. Acho que é resultado muito desse esforço, né, de 4 anos que a gente foi, né, teve à frente da direção, teve à frente da gestão, mas acho que o processo está correndo, acho que um trâmite normal, acho que é saudável, acho que é importante ressaltar isso. Essa é uma marca da universidade pública, né, que ela possa escolher seus dirigentes. Isso a gente escolhe desde o reitor ao diretor, ao coordenador de curso, ao chefe de departamento. As instâncias de decisão, as instâncias de gestão da universidade, elas são escolhidas pela comunidade, né? Eu acho que isso é um diferencial. A gente pode definir como a gente vai ser governado. A gente tem essa autonomia. A gente tem que ser firme em manter essa autonomia de decidir que destino nós queremos ter a partir dos nossos próprios quadros, né? Então, isso é uma instância, assim, talvez, isso marque talvez a universidade como instância das mais democráticas da sociedade brasileira, né? A gente consegue ser gerido com todos os erros, todos os acertos, para o bem e para o mal, por nós mesmos, né? Pela própria unidade, pelas próprias unidades acadêmicas. Então, você vai desde o reitor, ao diretor de unidade, ao coordenador de curso, ao chefe de departamento. As instâncias vão se organizando, vão propondo, vão trabalhando na política, dentro do regimento, dentro dos regulamentos da universidade, mas é uma disputa nossa, assim mesmo, é uma história nossa. E é isso, a gente passa muitos momentos com... Se a gente pegar, por exemplo, outras unidades da UF, é muito comum também que ocorra só uma chapa para disputar uma direção de unidade. Isso não é um fato isolado, isso não é um fato descontextualizado. É comum que isso aconteça. Como também é comum a disputa. Depende do contexto, depende do momento, depende de como as forças também se organizam. Enfim, são várias questões que passam aí nessa definição, né, do momento. E acho que o professor Cláudio, o professor Rodrigo, que é o candidato a vice dele, outro Rodrigo, né, acho que estão aí empenhados, estão com disposição e ver como é que vai ser o processo eleitoral, as demandas que a comunidade vai trazer, para que possa aí ter mais 4 anos também de muitas conquistas, de muitas realizações. Mas, assim, só para quem quem não acompanha a política interna da universidade entender, seria um mandato encarado como de continuidade ao atual, que você faz parte, ou de oposição? Olha, Luiz, eu sinceramente acho que a gente na universidade tem mais pontos em comum do que em divergência, né? Acho que na universidade a gente evidentemente tem diferenças, mas assim, acho que no fundo todo professor, todo corpo docente quer ampliar a educação pública, quer garantir qualidade, quer garantir inclusão. Eu acho que são bandeiras comuns dentro da universidade pública. Então, nesse sentido, assim, dessas bandeiras gerais, eu acho que a gente está muito alinhado, né? Como que a gente vai construir esses processos, porque também a universidade é muito participativa. Ela pressupõe muita participação nas suas instâncias, como o colegiado de unidade, nas representações também junto aos conselhos superiores, junto ao CUV, né, que é o Conselho Superior, onde todas as unidades estão representadas. Mas acho que, de uma maneira geral, as bandeiras são muito comuns. Mas que tem uma divergência ou outra, elas são muito pontuais. Então, acho que colocar no âmbito de uma rivalidade, uma dualidade de posição, situação, eu acho que acaba criando uma questão que é muito mais ampla. Ou seja, a gente tem bandeiras comuns na universidade, tem pontos em comuns na universidade. Então, a divergência é no trajeto. Mas, no geral, a gente tem construído essa articulação junto com outros segmentos, né? Enfim. Vamos ver como é que o processo eleitoral também vai se desempenhar, como é que o processo eleitoral vai percorrer esses próximos dias, né? E definir isso dentro do possível. E
dessa limitação, desse constrangimento, que acho que hoje é um dos pontos mais, as bandeiras mais comuns da universidade hoje, é essa reação ao a gente não ter segurança orçamentária, né? Corte, contingenciamento, enfim, questões que vêm ocorrendo durante todos esses anos, embora agora um pouco mais tranquilos com o anúncio de uma recomposição orçamentária, né? Mas, enfim, acho que a gente tem muito a ver, assim, na universidade com questões que vão de bandeiras comuns mesmo, que são pautadas local e no âmbito nacional também. Vamos agora, são os fatos, quer dizer, dia 14 de abril é inaugurada oficialmente com a presença de Lula e gerou-se uma expectativa, alguns sites, prefiro nem citar o nome, criaram uma expectativa de ruim da vinda de Lula, que seria, eu vi gente até falando que estava com cara de Dallas, com Kennedy, um clima muito ruim foi criado, né? Eu, particularmente, não vi motivo nenhum para isso, né? Para esse alarde, para esse clima de apreensão. A não ser, logicamente, que a visita de qualquer chefe de Estado demanda para uma cidade, né? Tem problema no trânsito, que tem que ser parado mesmo, não tem jeito. Agora, ficou marcado os dias anteriores ao dia 14 de abril e o dia 14 por pichações fora fora da escola, de fora Lula, né, que foram apagadas pela UF. Como ficou também marcado no dia 14, a dispersão ali em direção à Beira-Rio, um grupo que ali se manifestou contra Lula, né? O que é uma coisa assim, isso não é política, né? Quer dizer, não é política, não é política no sentido de que vem um presidente para cá, inaugura uma obra desse vulto, que uma universidade é pensada não só para campus, para a região. Você vai protestar contra o presidente que vem inaugurar essa obra? Qual o objeto do protesto? Né? Então, foi gerado ali, mesmo o campus sendo uma cidade bolsonarista, como provou ser nos segundos turnos de 2018 e 2022, uma ampla vantagem de Bolsonaro, com índices maiores do que ele teve no Brasil, a saber, 65% dos votos válidos em 2018 e 63% dos votos válidos em 2022. Mas mesmo com essa formação conservadora, a reação geral ao protesto contra Lula e as pichações foi muito ruim. Como eu acho que deveria ser mesmo. 31 dias depois, dia 15 de maio, vem as pichações dentro da universidade, feitas por estudantes. Né? Não todos, a gente não pode nunca generalizar, né? Mas por um grupo identificado como movimento para uma universidade popular, MUP, que assumiu a autoria, né? Publicou numa página do Instagram, que só tem essa postagem, e colocou assim, vou ler o que foi escrito. A atividade teve como intuito apresentar o piche enquanto fenômeno estético-artístico, uma manifestação artística de origem popular e periférica, que ao mesmo tempo é demonizada. E aí, com esse pretexto de dar espaço a uma coisa que seria demonizada, se demonizou quem pensa, quem é identificado como, por exemplo, como transfóbico ou racista, né? São dois comportamentos que existem, são criminosos, têm que ser combatidos com todo o rigor da lei. Agora, não existe pena capital no Brasil, a não ser em casos de guerra, segundo a Constituição brasileira. Em casos de guerra, isso pode ser discutido. Não vivemos, felizmente, tempos de guerra. Você pichar morte aos transfóbicos e fogo nos racistas, entre outras coisas de gosto no mínimo duvidoso,
né, causaram também bastante indignação na cidade. Na universidade, fora dela. Eu sei que você se reuniu com os alunos e no sábado seguinte, né, ali no dia 17 de maio, essas pichações foram apagadas pelos alunos que fizeram. Mas a resposta da UF, quando a coisa estoura, né, ali na sexta-feira, é de tomar providências, medidas cabíveis. Que medidas foram essas? O que você achou do episódio? O que a direção da UF achou, para além da nota? E que consequências são essas? Obrigado pela pergunta. Acho que é importante também estar aqui nesse espaço para um pouco falar sobre isso, né? Essa questão, assim, gerou muito incômodo, muito desconforto na cidade, né? Pelo que a gente acompanhou nas redes sociais, nas ruas, né? Isso virou um ponto de conversa, não chegou a ser aquela conversa de elevador, mas virou ponto de conversa mesmo na cidade, a gente ouvia isso passando nas ruas, mas gerou também muito incômodo, muito desconforto na própria universidade, né? Acho que essa discussão do picho, ela tem que ser feita mesmo, isso tem que ser colocado no debate, é arte, não é arte, acho que tem que ser feito esse debate, é legítimo que esse debate seja feito, mas nesse momento, assim, acho que o que chamou muita atenção da gente foi o momento em que isso ocorre, né? A gente saindo de um prédio recém-inaugurado, essa coisa toda tomando vulto, quase um mês depois, mas a gente, assim, além da surpresa, do choque, porque a gente, na direção, sempre teve muito diálogo com o corpo estudantil, nesses 4 anos, isso é uma marca mesmo nossa, a gente tomou providência na própria sexta-feira, que é resultado dessa nota. Então, a gente, às vezes, quando está na gestão, a gente mesmo quando se especializa em algum assunto, eu nunca gosto de falar de imediato em público. Acho que a gente tem um pouco que entender minimamente o que aconteceu para poder se manifestar com segurança, para poder se manifestar com mais força, né? No sentido de convicção daquilo que vai fazer. Então, a gente começa a tomar pé da coisa, na sexta-feira, desse fato, né? Chama imediatamente as lideranças para uma conversa, uma reunião, e coloca o que foi feito, né? A ideia de que a necessidade de recuperar esses espaços, né? Que começou nesse sábado, terminou agora no último sábado. Então, hoje, tudo foi muito já recuperado, já está tudo recuperado, sem recurso da universidade, né? Não houve recurso público nessa recuperação, e a gente tomou as medidas que são cabíveis nesse momento, né? Que é instaurar uma comissão de sindicância que vai apurar, que vai se manifestar e que vai indicar caminhos, indicar as medidas, né? Os encaminhamentos que vão ser dados a partir da apuração que ela vai fazer. Então, falo com muita segurança, a gente agiu dentro do nosso escopo, por dever de ofício mesmo, entendendo que essa é uma questão que precisa ser esclarecida, precisa ser trazida, né, para o debate, mas também agindo no sentido de construir as medidas cabíveis. A medida cabível para a gente nesse momento é uma comissão de sindicância, que já está instalada, está começando seus trabalhos, tem seus ritos, tem seus trâmites, e ela vai indicar os encaminhamentos que vão definir um pouco, né, qual vai ser a medida proposta por essa comissão à direção da unidade. E a direção decide como implementá-las e tal. Então, assim, a gente fala com muita tranquilidade, a gente esteve à frente desse processo, com a equipe de gestão, né, conduzindo isso, orientando isso, e atuando no sentido de propor essa reparação, essa recuperação do espaço, que já foi feita, que já foi amplamente realizada, e sem recurso público. Acho que isso é um ponto importante também, né? É isso, Luiz. Acho que a gente caminhou no sentido de trabalhar com essa marca que foi, esses 4 anos, que foi a marca do diálogo, né?
e, a partir disso, não deixar de tomar também medidas cabíveis do ponto de vista administrativo para a universidade pública. Então, a comissão está instalada, vai se manifestar, está apurando, e vai propor os encaminhamentos possíveis dentro dos seus também, né, das suas conclusões, das suas apurações. Essa comissão que foi criada, ela tem prazo para apresentar um relatório? Tem prazo, se não estou enganado, é de 30 dias, podendo ter que prorrogá-los, né? Perdão, 30 dias a partir da instalação dela ou 30 dias a partir do fato? A partir da publicação dela. Então, já está encaminhada, já está começando a se organizar, ela vai ter 20 ou 30 dias, podendo ser prorrogados, né? Mas é o que está no regimento mesmo, ela vai usar o tempo que é regimental e que é possível para ela também fazer dentro desse contexto. Porque você falou que você fez uma métrica aí interessante, quer dizer, não virou conversa de elevador, mas foi... depende do elevador, os elevadores que eu andei foi conversa. Foram para ser sincero, assim, logicamente que você não tem pesquisa ou critério estatístico para afirmar isso, né? É só questão de impressão. Mas os assuntos, o Rancho Gabriela, a operação policial no Rancho Gabriela e a pichação foram os assuntos da semana. Eu particularmente, não participei de nenhuma conversa virtual ou pessoal e que os dois assuntos não fossem tocados e ambos geraram muita indignação, né? Agora, o que de concreto fazer para que isso não ocorra de novo? O que a UF pode fazer para que isso não ocorra de novo? Monitoramento por câmera? O que fazer? Olha, Luiz, eu acho que a principal ferramenta da universidade pública é a educação e o diálogo, né? Então, acho que essas são as ferramentas que a gente tem de trabalho, na qual a gente é especializado, e acho que é o que a gente tem como melhor, assim, né? Que a gente produz de melhor. Se a gente pega alguns dados, por exemplo, da UF Campus, a gente vai encontrar a UF Campus disputando editais como Mais Ciência e sendo ponta na conquista de bolsas. Editais de concursos públicos, profissionais da UF Campus também se destacam. Então, acho que a educação é o nosso principal ativo, né? Usando uma linguagem do mercado, o nosso principal ativo para lidar com essas questões, né? Que vão entender justamente isso, fazer debate, dialogar, construir isso coletivamente, mas pautado muito por uma educação, né? Que vai ser a nossa ferramenta de intervenção na sociedade. Nossa intervenção na sociedade é feita pela educação, são os profissionais da educação, no ensino, na pesquisa, na extensão, e acho que a forma de manejar isso passa por essa ferramenta, passa por esses instrumentos, que é o que nós somos capacitados para fazer, que é o que nós somos habilitados para fazer. Então, e acho que tem coisas que tem que discutir mesmo, por exemplo. Tem que ir para o debate, né? Por que algumas coisas incomodam mais do que outras, ou incomodam tanto quanto, no escândalo desse do Rancho Gabriela, que desvia dinheiro de saúde, incomoda tanto quanto um picho. Acho que é uma discussão que a gente tem que fazer, né? Eu, por exemplo, sou acordado aqui alguns dias da semana, 7 da manhã, ou às vezes até um pouco antes, com um hino do Brasil, música gospel, que vem de um colégio aqui na região central de Campos. Eu não moro no andar baixo, moro no andar bem alto. Mas isso incomoda, o picho incomoda, o Rancho Gabriela incomoda. Por que certas manifestações incomodam, né? E outras não? Mas acho que é isso. O caminho para a universidade lidar com essas questões é aquele caminho que ela tem de melhor, é a educação. E as ferramentas que ela tem para fazer isso, do ponto de vista administrativo. Mas o principal ponto nossa principal ferramenta é a educação, né? É como que a gente constrói isso, baseado na educação, no conhecimento, na produção de conhecimento, que é aquilo que a gente tem de melhor na universidade. Então, acho que investir nessa seara é o caminho para a gente poder trilhar sucesso nessa construção democrática do espaço. Porque é isso, o espaço
ele tem que ser pensado de forma democrática também, né? Então, quando uma ação é tomada, ela precisa ser tomada de forma democrática, de forma pactuada, de forma consensuada, né? Então são uns 8 horas, temos que passar para o bloco seguinte. Agora, só para graduar o que é incômodo, o que é crime. Incômodo é uma coisa, né? Ele pode atingir uma tipificação no Código Penal que transforma em crime. Depredação de patrimônio público está no artigo 163 do Código Penal brasileiro. É crime. Apologia ao homicídio está no Código 287 do Código Penal brasileiro. É crime. Então, com todo respeito, não dá para comparar apologia a assassinato com o hino nacional tocado alto, né? Não, Luiz, eu não fiz essa comparação. Estou falando com relação ao picho. Falando com relação ao picho em geral. Não estou colocando do teor da pichação. Estou colocando relação, por exemplo, à música. Por que algumas manifestações de música incomodam e outras não? Por que pichação... Não estou discutindo o teor, o conteúdo da pichação. Por que pichação incomoda? No geral, seja uma pichação política, até do ponto de vista menos aceito do ponto de vista político, né? Do que uma manifestação musical que passa pela madrugada. Estou falando isso porque a gente teve, por exemplo, uma manifestação de baile charme na UF, que virou notícia em redes sociais também. Mas o Rock Goitacá, por exemplo, acabou 1h30 da manhã no domingo. E não houve contestação, não houve manifestação contrária. Eu ouvindo isso aqui do apartamento, domingo, 1h30 da manhã, 1 hora da manhã, avançando. Ou seja, algumas coisas incomodam mais do que outras, é isso que eu estou falando. Não estou discutindo o teor, porque eu não vou entrar na discussão do teor. A Comissão de Sindicância está fazendo isso já. Mas o que a gente pensa é assim, que algumas ações da universidade vão incomodar, que algumas questões vão incomodar, porque algumas manifestações especificamente vão incomodar e outras não, né? A questão do conteúdo do picho em si, da UF, eu vou deixar para a comissão se manifestar, a comissão de sindicância se manifestar, né? Até para não intervir no processo. Os caras têm que ter autonomia para fazer esse trabalho. E aí a gente problematiza outras questões, que talvez eu tenha colocado sem ter explicitado isso. Por que a gente se incomoda com baile charme e não se incomoda com outras manifestações, como música gospel, hino nacional, às 7 da manhã, rotineiramente, né? Então, acho que é essa que é a medida correta. Acho que definições assim, mais gerais, a gente tem que pensar mesmo. Por que algumas coisas estão incomodando mais do que as outras? Porque a nossa intolerância é meio seletiva. Estou falando do conteúdo do picho, estou falando do picho em geral, estou falando de manifestações artísticas e culturais que incomodam mais do que outras, né? Uma questão para a gente pensar mesmo. Não é o conteúdo do picho que eu estou discutindo, estou fazendo esse debate aqui. Mas é porque que essas manifestações incomodam e outras não. Em relação só para o som alto, independente do estilo musical, o culto religioso, você tem a lei do silêncio, né, que também deve regrar a partir de medição de decibéis que volume um som pode ficar ou não, até que horas, né? Mas são coisas diferentes, né? Porque eu fico pensando das pichações ali, tem uma que ou dá, é até difícil reproduzir, ou dá o C para nós ou dá o C com nós. Se em vez do C fosse a palavra, começa com a letra V, e se fosse homem cis fazendo essa pichação, ou dá V para nós, ou dá V com nós, qual seria a reação, né? Como você falou, né, depende, seria muito ruim, eu acho. Ainda pior do que já foi. Luiz, assim, eu acho que isso tem que ser apurado. Acho que essa questão do picho, a comissão da sindicância está fazendo, vai fazer o trabalho dela, vai trazer à luz os encaminhamentos, né? E a gente não foi, de modo nenhum, passivo com isso. A gente tratou disso dentro da universidade, dentro das ferramentas administrativas que são as que a gente tem nesse momento, né?
seja, a gente não encobriu, a gente não escondeu, não sumiu do debate. Eu estou aqui fazendo debate com vocês, com muito prazer. Né? Acho que é uma função mesmo que a gente tem que ter, de vir para o debate, de dialogar, de esclarecer o que está sendo feito, que foi muita coisa feita. No dia seguinte ao evento, a gente se reuniu. No outro dia, foi colocada a reparação, começou a ser feita nesse espaço. No sábado, isso foi concluído. Ou seja, houve ação tomada, houve iniciativa tomada. A universidade não compactuou com isso, né? Com esse movimento. Há uma indignação interna da comunidade, há uma indignação externa da sociedade, mas nós não compactuamos, nós fomos tratar isso no âmbito das medidas administrativas. Né? Ou seja, a gente entendeu a gravidade, a gente conhece a gravidade da situação e agiu. Né? E agiu e está vindo para o debate. Quando eu falo de medida administrativa cabível, é isso, é fazer uma comissão de sindicância, fazer com que haja uma reunião, que essa reunião saia com resultados efetivos. Não ficamos só no discurso, na conversa. Houve uma intervenção no sentido de dizer, olha, não foi legal a forma como foi feita, não foi legal o que foi feito, é preciso que a gente vá reparar isso. Isso foi sendo encaminhado. Assim. Agora, tudo tranquilo para falar sobre isso, porque, de fato, a gente agiu. Né? Não houve omissão da direção. A direção atuou dentro daquilo que lhe cabe fazer. Né? Foi feito reparo sem recurso público. Acho que isso é importante também ressaltar. Né? Um processo importante desse momento. Mas, em relação a isso, o diálogo continuou, a gente está aqui conversando, não seria diferente, não poderia ser diferente. É um debate duro, um debate difícil, que tem que ser feito, mas tem que ser feito mesmo. Mas é trazer isso, a gente não compactua com isso. A gente precisa entender que o diálogo tem que prevalecer, a gente precisa entender que a educação tem que prevalecer e também que certa pactuação da convivência, pactuação democrática do espaço é necessária. Né? Então, não há qualquer omissão, acho que é importante também ressaltar isso. Né? A gente não teve sentido de omissão. No mesmo dia, a gente estava agindo com toda a cautela, todo cuidado, toda a energia possível, né? Combinando essas questões, e processo que tem caminhado. Né? Agora vamos ver o que vai sair da comissão, qual é a posição da comissão sobre isso, para a gente poder avaliar melhor. Mas é isso, é pensar como que isso é um desafio para a gente também, né? Porque que a gente chama atenção para esses fatos. Acho que, de fato, o conteúdo do picho não está em discussão, mas manifestação cultural, algumas incomodam mais do que outras, né? Por quê? Né? É isso uma questão que a gente tem que mesmo pensar. Universidade... desculpa. Perdão, Luiz. Desculpa, só para terminar a minha participação nesse bloco, li aqui a manifestação que foi feita, ato contínuo, pelo Centro Acadêmico de Economia da UFCAM, por estudantes também. Né? Só vou ler um parágrafo, não vou ler o conteúdo todo do vídeo, que também gerou muita repercussão. Abre aspas. Estudantes da UF, do Centro de Economia. A oficina em questão do picho foi conduzida de maneira antidemocrática, sem a devida consulta ou aprovação em Assembleia Estudantil, o que contraria os princípios de representatividade e diálogo que devem nortear o movimento estudantil. Além disso, conteúdos de cunho obsceno foram confundidos com manifestações políticas, o que, na prática, descredibiliza o movimento estudantil do UF Campus e reforça estereótipos negativos que a comunidade externa já possui em relação à nossa universidade. Palavra dos estudantes da UF. Né? Perfeito. Bom, são 8h09. É impossível a gente não participar desse programa e aqui só não emitir uma opinião, e a gente tem que fechar o bloco, então peço a compreensão de vocês, mas só uma opinião. A partir de... A universidade é, sem dúvida nenhuma, uma fonte de debate, é onde sai toda essa produção desse debate. Eu concordo, sim, com o professor até aí. Mas a partir de quando você comete esses crimes todos citados aqui pelo Aloysio, que foram cometidos nessa pichação aí,
encerra-se o debate e espera-se toda a veemência da direção, conforme manda, evidentemente, lá os protocolos, para apurar e investigar, apurar e trazer aí um resultado dessa investigação e apuração. No Tribunal da Internet já houve apuração, investigação, naturalmente julgamento e condenação. Os caras foram condenados. Agora, no campo da arte, só uma opinião, aí é muito particular. Depois de você ver vários painéis de grafite feitos nas universidades, como por exemplo na própria UENF tem, e você vê aquilo lá e os caras quererem contextualizar que aquilo é arte, eu vou dar uma opinião pessoal. Acho melhor os alunos continuarem estudando, seguirem as suas carreiras como estudantes e como profissionais de outras áreas, porque como artista, eles são péssimos artistas, são horríveis, não só, né? Terrivelmente criminoso, mas muito feia aquela arte ali. Nogueira, só para frisar, eu falei em tipificação possível no Código Penal, não há crime nenhum, a não ser sim. Um inquérito policial, o Ministério Público e Justiça digam que houve crime. Sim. O que há, parece, aos olhos de um leigo, eu não sou advogado, sim, perfeito. Mas conversei com advogados, é tipificação no Código Penal. Mas a gente não pode, de maneira nenhuma, pré-julgar e falar que foi crime. Né? Sim. Na inquisição das redes sociais... ali foi feita. Foi. Perfeito. Não, perfeito. É exatamente isso. Eu só repriso isso que eu vi. Podemos falar em criminoso se não tem julgamento. Sim. Perfeito. Não tenha dúvida. Isso deixa por conta da terra sem lei aí, né? De alguns... conteúdos produzidos pela internet. Aqui não. Bom, professor, rapidamente o intervalo, são 8h12. A gente faz uma pausa aqui no Folha no Ar, conversando hoje com o Rodrigo Monteiro, professor e vice-diretor da UF Campus. Daqui a pouco a gente fala sobre uma projeção aí das eleições 2026. O tabuleiro teve uma movimentação fabulosa aí essa semana, muito importante para já começar a definir, talvez, ou começar a criar alguns rumos aí a serem seguidos por alguns grupos políticos, e a gente vai trazer todo esse cenário com pesquisa nova e com tudo mais, daqui a pouco no próximo bloco, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Folha no Ar faz uma pausa no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, com um detalhe importante. Tem agora uma dica muito boa da Nauta XP Investimento, para você investir o seu dinheiro sem dúvida de ter o melhor rendimento e total segurança. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. A assessoria de investimentos tem como função apoiar o cliente no atingimento de seus